Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy. Hoje eu vou estar continuando, né, trazendo aqui para vocês o capítulo de número 10 do Meu Destino a Você. Mas antes eu te convido, né, se inscreva no canal, deixa o like, que vai me ajudar, né, a engajar o canal aqui e trazer mais pessoas para conhecer, né, as histórias que eu narro aqui para vocês, tá? Seja muito bem-vindo. Eu sou, eu sou Luciana Moreira, né, Miyagi, e eu escrevo fanfics, boys loves e livros originais de minha autoria, tá bom? No caso, assim, gente, eu acabei colocando aí um vídeo novo de um jogo, né? Na verdade, não era para mim ter colocado nesse canal aqui da Histórias Merida Lúcia. Eu ia colocar no meu outro canal, que eu queria só, assim, colocar jogos, né? Assim, fiquei pensando, né? Eu tava vendo um canal no YouTube, aí um rapaz, né? Tava mostrando os jogos de amor doce. Eu acho muito legal, né? Esses jogos de amor doce, de novela, assim, interativa, né? Aí eu pensei, eu queria criar um canal assim. Só que o canal que eu tinha criado não deu certo, porque eu já tenho esse canal aqui. Aí eu ia precisar de pôr, como fala? Número de celular, né? E quando eu fui colocar o meu, não aceitou. Eu não sei por quê, né? Aí eu falei, pensei, né? Então vou colocar no canal das Histórias Merida para deixar um pouco diferente, além de trazer aqui para vocês, né, minhas histórias, por que não também colocar eu jogando, né? E assim, vocês vendo as minhas reações, né? Eu acho muito, muito interessante, né? Então, mas não se preocupem, que eu vou estar trazendo aqui as histórias, né? As narrativas aqui também, tá? Os audiobook. E quando, assim, quando der, eu vou trazer aqui a continuação desse jogo aí que eu tava jogando, tá bom? E chama My First Kiss, meu primeiro beijo, né? Então, eu espero que vocês curtem aí, né? Teve até um comentário de um rapaz. Ele falou o primeiro. Então, eu acho que tá dizendo que no começo lá do vídeo eu falei o primeiro vídeo do canal. Só que não era para esse canal que eu ia colocar. Então, eu devia ter tirado, né? Então, só explicando esse erro meu aí, né? Então, comenta aí nos comentários o que vocês acham, se eu devo, né, trazer jogos, né? E tem uns jogos bem engraçados, gente. E, né, então, assim, acho bem interessante tá colocando aqui para vocês, tá bom? Mas não se preocupem que eu vou tá continuando aqui com as minhas histórias, tá bom? Então, vamos da onde que parou. Agora é o capítulo 10. Eu espero que vocês curtem. E, por favor, gente, já deixa o like logo no início desse vídeo, que vai me ajudar bastante, tá? E me segue também no Instagram, @lucianamm9, tá bom, gente? Então é isso, gente. Vou continuar aqui a gravação, tá? E eu espero que vocês se surpreendam aí com essa história do meu destino a você, tá bom? Então vamos lá. Para com isso, Gael. Solta meus bonecos, por favor, não jogue no chão. Eles são caros. Seus bonecos sexuais é tão nojento que você faz. Ninguém acreditaria se eu falasse. Você vai me pagar, Max. Eu vou falar para todo mundo sua sujeira. E essas fantasias grotescas. Qual o seu problema? Eu até participei disso. Meu Deus, você vestido de lobo. Onde eu estava com a cabeça? Até foi ousado e diferente. Cala a boca, Gael. Eles não são bonecos sexuais. De onde você tirou isso? Eu faço fotos com eles. Solta a cabeça do Kiba Wolf. Por favor. Eu faço o que você quiser. Mas deixa minhas coisas aí. Credo, eu tenho horror a esses bonecos. Isso é doentio, Max. Como você consegue ficar aqui dentro? Olha esse boneco horroroso. Parece aquele boneco do filme Chuck, o próprio demônio. Eu vou tacar fogo em tudo, em tudo. E eu vou se você terminar comigo. Não, Gael, solta ele, gritei desesperado. Ok, amor, eu não vou quebrar sua preciosidade, mas você vai fazer tudo o que eu mandar. Tome, pegue seu lobo. Ele jogou a cabeça do Kiba, Wolf, quase derrubando no chão. Olhei para meus outros bonecos de porcelana jogados no chão. Tinham 5 quebrados. Levaria muitos dias ou até meses para recuperar. A sorte que Gael não mexeu na câmera, na mesa para as fotografias. Estava intacto.
Mas eu não perdoaria ele por ter quebrado meus bonecos e quase destruir o Kiba Wolf. Se você terminar comigo, eu vou acabar com sua carreira de professor. Olha só para isso. Esses bonecos são grotescos. Me dão arrepio só de olhar para eles. Deixa meus bonecos em paz. Você sempre soube que eu uso eles para fotos e vendas e nada mais. Eu tenho que te informar, se você contar algo sobre isso, eu vou te denunciar e contar onde te conheci, o que você era antes de virar um professor. Você, quem sabe, pode falar para o diretor. Estamos no mesmo barco. Ele ficou parado sem acreditar no que eu estava dizendo. Você, seu miserável, o que quer dizer com isso? Você não se atreveria, Max. Você não se atreveria, Max Allan. Oh, sim, eu conto tudo. Eles iam adorar saber que você antes era um garoto de programa. Quer que eles saibam? Ele me fuzilou com tanta raiva que fechou os punhos, quase chorando. Eu sabia que ele não gostava que eu falasse da vida passada dele, e era o ponto fraco de Gael. Sabendo que nosso diretor era muito rígido e homofóbico, não tolerava escândalos. Tanto eu quanto ele sabia que podíamos ser expulsos e perder nossa carreira de professores. O diretor era capaz de tudo para não manchar sua prestigiosa instituição de ensino. Então, vai continuar com isso? Você é baixo, miserável, sabe que não tem escolha. Mas você vai me pagar, Max. Eu não vou te deixar em paz. Fica aí com seus bonecos e seu fetiche doentio. Ah, esses bonecos me dão nos nervos. Ele saiu do meu apartamento, fechei a porta e peguei os bonecos jogados no chão. Eu tinha um hobby que, aos olhos de outras pessoas, poderia achar estranho, mas eu ganhava muita grana com ele. De repente, Daniel ficou parado na porta do meu quarto secreto e ele ficou surpreso, calado, olhando para a minha coleção e para as fantasias. Não, corta. Mas eu ganhava muita grana com ele. De repente, Daniel ficou parado na porta do meu quarto secreto e ele ficou surpreso, calado, olhando para a minha coleção e para as fantasias. Agora eu estava completamente ferrado. O meu aluno tinha descoberto o quarto secreto. Ele ficou olhando para os meus bonecos e bonecas e ele pegou a Sandy, que estava sem o olho esquerdo. Ele ficou acariciando a pobre Sandy e entregou para mim. Depois ele ficou olhando admirado para o Kiba Wolf. A fantasia estava vestida no manequim. Ele parece um lobo. Achei muito bonito. Parece de verdade. Você gostou? Sim, eu adorei. Nunca tinha visto algo assim. Você usa ele? Sim, eu faço fotos vestindo a fantasia de lobo. Na verdade, essa prática se chama furry. Respondi envergonhado. Furry? Você usa para animar crianças? Ou é para algum fetiche sexual? Eu ri com a pergunta, e era visível que ele não sabia para que servia. Não, na verdade, o furry é um estilo, uma subcultura que uso como personagens de pelúcia e faço fotos para uma revista e um site. Eles me pagam bem. Ah, sim, mas por que tem essa abertura entre as pernas da fantasia? Você faz outras coisas com ele? Eu corei de vergonha e não sabia onde enfiar minha cara. Eu não queria dizer para um aluno que também usava fantasia para sexo casual com outros caras que também gostavam. Mas fazia tanto tempo que não fazia isso. E eu só tirava foto dos bonecos grotescos e publicava no site. E fazia meus bonecos também. Eu tinha muitos pedidos. Ele se afastou do Kiba Wolf e foi em direção a uma boneca que eu estava terminando. Ele parecia ter gostado. E essa você que fez? Sim, a maioria dos bonecos são criações minhas. Sabe, esse é meu maior segredo. Ninguém sabe que confecciono esses bonecos e vendo pelo mundo afora. Digamos que sou um artesão de BJD. Eu amo criar meus próprios bonecos. A maioria aqui eu que criei. Então todos esses bonecos foram criados por você? Elas são lindas, mas tem algumas que dão medo. Mas essas parecem fadas. É tão realístico. Eu nunca tinha visto nada igual. Eu adorei. Muito obrigado. Esse quarto eu acabei transformando ele no meu ateliê. Eu deixo fechado porque ninguém entenderia. E também tem a minha paixão, né, pelas fantasias de furry, que é novo para mim. E eu vi que podia juntar os dois, mas tenho orgulho das minhas criações. Na verdade, estou querendo me livrar um pouco dessas fantasias de furry, porque eu
tenho tantos pedidos dos bonecos que não tá me faltando tempo. Eu ia acabar jogando, na verdade, essas fantasias, mas não deu tempo. E o Gael sabia também do meu segredo. Eu tenho um pouco de vergonha. Impressionante. E essa por que ela está quase nua, mas os olhos são tão profundos? Eu adorei ela. Essa, na verdade, foi minha última criação. Eu a chamo ela de Crystal. Combina com ela. Essa você vai vender? Essa não. Mas estou para fechar negócio com aquele. Peguei o boneco fauno, que já estava finalizado. Eu iria mandar para a Noruega. Foi vendido por US$ 5.000. Nossa, isso é bem diferente. Mas eu teria medo de olhar para ele. O fauno era um boneco grotesco, a pele um pouco esverdeado e os olhos negros. Na cabeça havia 2 longos chifres, então quem olhasse para ele poderia ser perturbador. Mas era um pedido e precisava fazer. Sim, o comprador queria sim, então eu fiz. Mas ficou perfeito, eu vou mandar amanhã. Bom, desculpa por tudo isso. E agora que já sabe meu segredo, espero que não espalhe para ninguém. Não, fique tranquilo, sua arte é bela. Por que teria que ter vergonha disso? Mostra que você é um grande artista e consegue captar a essência de cada um. Parece reais seus bonecos. Eu adorei a Sandy. E o Kiba Wolf. Essa fantasia cabeça foi você quem fez? Sim, o Kiba foi eu quem confeccionou. Ele parece mais real quando visto a fantasia. Eu fiquei curioso, gostaria de um dia ver você vestido nele. Eu fiquei sem palavras. Fazia muito tempo que eu não vestia o Kiba. Lembro que a última vez que vesti foi apenas para um encontro de furries, há uns 2 anos atrás. Coloquei nossa janta na mesa e nosso jantar fluía bem. Conversamos alegremente e percebi que ele estava bem tranquilo. Mas seu rosto começa a ficar pálido e preocupado. E um silêncio percorreu o lugar e quando ele tomou a palavra. Não teve como eu não ouvir toda a conversa. Desculpe, professor, eu não queria lhe causar todo esse problema para você. Não, você não teve culpa. Esquece. Não precisa me dar explicações, mas tudo vai ficar bem. Não se preocupe. Daniel se aproximou de mim, olhando bem fundo em meus olhos, e tocou meu ombro e sorriu. Jantamos animadamente, nem me lembrava mais do que tinha acontecido com Gael. Ríamos, conversávamos e Daniel parecia mesmo outro cara. Ele me falava como estava ansioso para encontrar a irmã e voltar à escola e me perguntava como tinha acontecido o acidente dele com a perda da memória. Aos poucos eu falava sobre o Scott e como ele se comportava nas aulas. Ele ficou chocado. Pensei que contando a ele podia se lembrar. Mas não, ele não se lembrava de nada do passado dele e ficou muito triste e não entendia como pode ter sido tão chato e frio com as pessoas. E ele se sentia um pouco culpado, envergonhado e queria se retratar. Mas eu estava preocupado com a doença dele e não podia falar sobre o assunto, mas eu não estava entendendo as reações dele. Dava para ver que estava tranquilo e muito animado. Será que aqueles sentimentos não poderiam ser fatal a ele? Fiquei pensando, se o doutor não estava equivocado, se a doença era imprevisível e até quando essa perda de memória duraria. Enquanto ele falava, vinham essas perguntas em meus pensamentos. E passava como um filme aquele Daniel que conheci frio, calado, sentado sozinho no refeitório, mas muito forte e capaz de se defender. Agora esse outro Daniel era mais meigo, falante e simpático. O jantar terminou e Daniel me ajudou na cozinha. Olhei para o relógio, já estava bem tarde. Fui em meu quarto e peguei alguns lençóis e travesseiros, deixei em cima do sofá. Eu ajudei a arrumar e trocamos alguns olhares e sorrisos. Quando quem chega chegando, meu gatinho, o Sr. Tom. Ele entrou no apartamento e pulou em cima da escrivaninha e acabou derrubando a jarra de flores com água no sofá. Ah, não, Tom, seu menino mau. Eu não acredito. Me desculpe, Daniel. Eu esqueci de falar que eu tenho um gato e ele sempre volta à noite. Caramba, ele molhou todo o sofá. E agora? Não se preocupe com isso. Posso dormir no chão. Não tem problema. Não, de jeito nenhum. Olha, pode ser loucura que vou dizer, mas pode dormir no meu quarto. E eu tenho um colchão e durmo no chão, sem problemas.
Ah, como sou estúpido, esqueci que emprestei o colchão para um amigo. Ai, caramba, e agora? Olha, eu durmo no chão, coloco o meu travesseiro ali de boa. Pode dormir na minha cama. Calma, professor Max, eu tive uma ideia. Não se preocupe, eu vou resolver isso. Ele olhou para o guarda-roupa e depois viu a parede. Daniel pegou sua mochila. De dentro dela, ele tirou uma corda. Da onde que surgiu aquela corda? Perguntei. Ele, pedindo licença, subiu em cima da cama, amarrou a corda em volta de um varão da cortina e a outra ponta num cabideiro, que ficava pendurado na parede e tinha uma boa altura. Deixando a corda reta em diagonal, ele olhou ao redor e encontrou um lençol e estendeu sobre essa corda, fazendo parecer uma cortina dividida entre a cama. Pronto, não teremos mais problemas. Podemos dividir a mesma cama, sem nos preocupar quem vai dormir no chão. Eu olhei para ele, ficando muito sem graça. Praticamente ficamos na mesma cama, mas um pano improvisado ficaria entre nós. Eu não tinha nada a dizer, só concordei com a cabeça. Fui até o guarda-roupa, pegar as cobertas e os travesseiros e entreguei a ele. Ele arrumou um lado da cama e eu arrumei o meu. Peguei meu pijama e fui me trocar no banheiro, deixando ele à vontade. Quando voltei, ele já estava deitado na cama, olhei para ele e fiz o mesmo, e me deitei. Me cobri e virei de um lado e aquela sensação era estranha. Eu tinha tão perto, mas um lençol nos separava. Apaguei as luzes e ouvi ele me dizer: Boa noite, professor, e muito obrigado por estar aqui comigo. Só estou fazendo a minha parte. O silêncio tomou conta, até que não pude mais aguentar e acabei adormecendo. Se passou alguns dias e ainda Daniel não tinha voltado sua memória. Mesmo com as aulas, eu ajudava ele na escola e ninguém tinha percebido que ele morava comigo. Gael também não se metia mais comigo por enquanto, mas via como ele ficava bravo comigo com a minha amizade com Daniel. Agora Daniel era outra pessoa, que estava se dando bem com os alunos e sempre trocamos olhares secretos um para o outro. Ele estava bem, só que voltando para o meu apartamento aconteceu uma coisa que me preocupou. Numa noite de sábado, depois de quase 2 semanas que ele estava morando comigo, ainda dividimos a mesma cama, só que Daniel naquela noite ele teve um pesadelo. Você não entende o que estou passando? Daniel olhou ao redor deitado na cama de um hospital e tentou se mover e esticava um dos braços para a irmã, que se encontrava a 1 metro de distância, chamando por ele. Eu sei como se sente. Vem até a mim. Daniel estava assustado. Queria sair daquela cama. Ao tirar a coberta de cima de suas pernas, levou um grande susto. O quarto ficara escuro e suas pernas foram amputadas. Ele, sem entender nada, começou a ficar desesperado. Olhou novamente para a frente e não viu mais Tiffany. Agora viu um rapaz alto com cabelos espetados e usava roupas pretas. Parecia um roqueiro. Ele olhava e Daniel não entendia quem poderia ser aquele rapaz. Ele observava e dava altas gargalhadas e segurava em uma das mãos um lenço. O rapaz foi em direção de Daniel, tentando beijá-lo à força, e Daniel lutava contra ele. Mas ele mal conseguia se mexer. Ele batia nele e dava socos em seu rosto, mas nada fazia-o parar. Ele puxava as pernas e ele gritava. Pensamento de Max. Acordei com alguns gemidos do meu lado. Daniel se debatia na cama e ele resmungava palavras sem nexo. E eu não entendia nada. Tentei acordá-lo, mas não conseguia. Não. Quem é você? Para, você está me machucando. Me deixe em paz, para. Fiquei preocupado. Tentando acordá-lo, ele do pesadelo. Daniel, Daniel, acorda, acorda. Não! Ele deu um grito, se levantando, chorando, sem entender o que estava acontecendo. Professor, ele mal conseguia falar, chorava compulsivamente. Desculpe, eu... E ele me abraçou e eu, petrificado com o momento, engoli em seco. E ele com os seus braços em minha cintura. Ele me apertava e conseguia sentir que seu corpo tremia. Parecia que para ele eu transmitia uma segurança que nada poderia afetá-lo. Sem pensar, envolvi com meus braços e senti um cheiro doce em seus cabelos. Ele continuara a chorar e eu tentei conversar com ele. O que foi, Daniel? Por que está chorando? Ele se afastou de leve, enxugou as lágrimas e, ficando de frente comigo, me respondeu. Eu tive um pesadelo horrível. Entre soluços, ele pausava e continuava. Sonhei que via minha irmã Tiffany me chamando para sair do hospital. Quando ia me levantar da cama, eu
Ele deu uma pausa, cobrindo o rosto com as mãos e continuou. Eu não tinha mais as minhas pernas. Pedi que ele se acalmasse e continuasse a contar o sonho. Depois Tiffany sumiu e apareceu um homem de cabelos espetados e roupas pretas, segurando numa das mãos um lenço. Ele ria e depois me agarrou, tentando me beijar, e eu batia nele com todas as minhas forças. Eu não estava acreditando no que acabara de ouvir. Fiquei surpreso. Daniel estava tendo flashes do que aconteceu naquela tarde na biblioteca da escola. Só podia ser isso. Quando ele me falava do homem que ele viu no sonho, usando um topete e roupas pretas com um lenço na mão, só podia estar falando de Scott. Mas o mais curioso é que ele não se lembrou dele como seu agressor, e isso era muito estranho. Será que no subconsciente dele estavam as lembranças daquela tarde? Por um momento, meus pensamentos foram interrompidos com o choro dele. Ele me abraçou novamente. Aquela aproximação me fazia bem e eu queria protegê-lo de tudo e de todos. Afastei ele devagar, olhando em seus olhos, peguei em seu queixo e ficamos nos encarando por um breve momento. Daniel olhava bem fundo em meus olhos, mas abaixava o olhar e o rosto ruborizado. Eu insisti, acariciando um lado do seu rosto e ele fechara os olhos, e uma lágrima caía lentamente. Eu não sei o que estava acontecendo ali naquela cama, e eu tentava me controlar. Queria desviar meu olhar, mas era mais forte que eu, e Daniel se mantinha firme e em nenhum momento quis recuar. A nossa atração um pelo outro era visível e forte. Ficamos um bom tempo nos olhando na calada da noite. Ele suspirou, estendeu a mão e pegou a minha entrelaçando e chegou mais perto de mim, e eu fiz o mesmo. Ele continuou a me fitar e podia sentir sua respiração de perto. Ele pegou a mecha fina da minha franja e jogou de lado. Eu não sinto mais medo, sussurrou ele. Promete que vai sempre estar comigo, que nunca irá me abandonar, senhor Alan. Ele terminou, olhando em meus olhos, esperando pela minha resposta. Prometo. Mesmo que um dia me lembre das minhas lembranças, ou até mesmo não se lembrar mais de você, ainda estará lá para me proteger, professor Max Allan? Perguntou-me, beijando um lado da bochecha que me fez tremer por dentro. Sim, Daniel, eu prometo. Eu vou te ajudar com sua perda de memória. Pode contar comigo. Então, todos os dias você vai se dedicar somente a mim? Não me deixará sozinho? Sim, farei o que você quiser, Daniel. E ele sorriu. Muito obrigado. Fique tranquilo sobre seu segredo. Eu não vou contar a ninguém. Apesar que não acho que seja algo tão sério para você esconder. Eu acho lindo seu trabalho. Mostra sua delicadeza e quando vejo seus bonecos consigo ver seus sentimentos neles. É algo lindo. Só acho que você poderia usar ele para outras finalidades. Mas não irei contar a ninguém. Eu prometo que será um segredo nosso. Eu agradeço muitíssimo, mas eu prefiro mantê-lo em segredo. Porque não me orgulho o que eu fazia antes com as fantasias. E os bonecos BJD, eu tirava fotos com os bonecos em posições sexuais e jogava pela internet. A maioria era sites gays e pagavam bem por isso. Ainda me pedem para fazer esse tipo de trabalho. Mas como estou estudando, eu não fiz mais. Eu parei. Mas os bonecos ainda continuam para ajudar a pagar minha faculdade. Com o salário de professor eu não conseguiria. Então você também usava fantasia e usavam eles para fazer sexo pela internet, professor Max Allan? Eu continuei a olhar para ele e senti meu coração bater acelerado e o rosto queimar. Eu me senti um pervertido em fazer essas coisas e estando diante dele, o que ele pensaria de mim? Que sou uma pessoa depravada? Olhe, ele olhava esperando minha resposta e eu sorri dizendo: Sim, Daniel, eu fazia isso. Sinto muito por conhecer alguém assim. Eu posso ser um pouco estranho, mas faz um tempo que não faço. Eu parei desde que iniciei meus estudos na faculdade de robótica. Respondi muito envergonhado. Você trazia homens ou mulheres? Desculpa a curiosidade, mas você é gay? Eu não estava esperando aquela pergunta tão repentina. Eu não tinha problema em dizer sobre minha sexualidade, mas só não gostava e não precisava que soubesse por questões da minha carreira. O diretor, ele é muito preconceituoso. Então respondi sua pergunta. Eu sou gay, gosto de homens. Já tentei me relacionar com mulheres, mas não sentia nada e aceitei. Depois da minha confissão, ficou um silêncio no quarto e Daniel e eu trocamos olhares por um longo tempo.
Eu não conseguia evitar de olhar seus lábios e meus batimentos cardíacos e a respiração estavam mais acelerados. Eu precisava me controlar e pensava no nosso beijo acidental e queria beijá-lo de verdade, mas precisava me conter. Você não precisa se preocupar com isso. Eu o respeito e não tenho problemas por ser gay. Me conte, professor, que faculdade está fazendo? Antes que eu respondesse, ele, eu se ajeitou na cama e notei que ele estava animado e curioso. Olhou para um dos meus bonecos que eu deixava como enfeite em meu quarto. Mal dando tempo de responder a pergunta, ele me fez outra. Aquele boneco, ele me parece com você. Eu gostei dele e você, além de ser professor, é formado em uma outra área? Por exemplo, engenharia? Porque para poder fazer esses bonecos não precisa tipo de um curso de robótica ou algo assim? Me levantei e fui em direção ao meu primeiro boneco e peguei ele para mostrar ao Daniel e respondi. Sim, na verdade precisa ter um conhecimento de robótica. E respondendo sua primeira pergunta, eu estou fazendo faculdade de engenharia robótica. Essa é minha verdadeira paixão. Por isso consigo criar esses bonecos com tanta perfeição, mas confesso que não é algo tão simples, é complexo demais. Eu estou há 3 anos na faculdade e é muito difícil. Claro que o curso só me ajudou a aperfeiçoar mais ainda meus bonecos e vendo pelo mundo afora. Nossa, que legal, isso é incrível. Já pensou o que você pode criar com esses bonecos? Criar aqueles robôs humanoides, tipo bonecos tão realistas como os humanos e usar a inteligência artificial? Eu não sei, Daniel, é muito complicado criar esses bonecos realistas. Não vou dizer que tenho vontade sim de criar um boneco humanoide, tão perfeito para ajudar a humanidade, mas tem seus riscos. Entendo, mas se é seu sonho, não desista. Acho que você pode ajudar tantas pessoas. Já pensou os hospitais, escolas, supermercados com esses seus humanoides? Aprecio o seu entusiasmo, mas não é tão simples assim, Daniel. Eu ficava triste, na verdade. Eu fazia a faculdade de engenharia robótica e criava meus bonecos para me sentir bem e de uma maneira não lembrar da morte dos meus pais. Desde pequeno fui fissurado em robótica e criar meus próprios bonecos BJD. Tentei até recriar um boneco de tamanho original deles, mas ainda não consegui. E fica guardado em um local seguro, onde ninguém sabe que tem esse, digamos, escritório secreto. Além do meu quarto, nem mesmo Gael sabia desse meu escritório. Era difícil eu conciliar meu trabalho como professor e estudar engenharia e manter o meu escritório, mas não queria dizer a ninguém. E não queria falar do meu grande segredo, esse dos bonecos e dos vídeos de pornô furry. Não era nada comparado ao que eu escondia em meu escritório e pretendo manter assim. Quero aprender a fazer bonecos também, Max. Você vai me ensinar? Claro, ficarei feliz em te ensinar. Fiquei surpreso com sua pergunta e sorri. Vi que ele não me julgava e não tinha medo dos meus bonecos, e fiquei muito comovido com seu interesse, e eu senti que podia contar tudo a ele. E mesmo com sua perda de memória e sua doença, eu sei que podia de alguma forma ajudar ele. Eu me preocupava com isso, olhava para ele e os dias corriam quando dei por mim já havia se passado um mês, desde que Daniel veio morar comigo. O que me preocupava eu não queria reconhecer. Eu estava me apaixonando pelo meu aluno desmemoriado. Ou seja, que merda, Max. O que você está fazendo? A claridade invadiu o quarto de uma maneira violenta. Ouvi um barulho de um caminhão e acordei olhando para o lado à procura dele. Mas ele não estava do outro lado da cama. Com um susto, me levantei achando que ele pudesse ter voltado à memória e pegou suas coisas e foi embora. Mas ouvi uns barulhos na cozinha e a porta estava entreaberta. Me levantei com os pés descalços e abri a porta e vi aquela mesa farta de um café da manhã esplêndido. E fiquei mais surpreso vendo Daniel vestindo um avental de cozinha. Ele estava tão fofo que me fez lembrar aquelas meninas fofas de anime. Eu senti meu rosto quente e sorri olhando para ele, que no mesmo instante ele olhou para mim e deu aquele sorriso. Bom dia, professor Max. Dormiu bem? Perguntou arrumando uma cadeira para mim. Bom dia, Daniel. Sim, eu estava muito cansado e, nossa, você caprichou no café da manhã. Respondi, me sentando, e ele foi logo me servindo um pedaço de bolo com suco de laranja. E sorriu mais ainda e se sentou de frente para mim e se serviu de um pouco de leite e bolo e disse: Desculpe se eu fui invadindo sua cozinha, professor, mas eu quis preparar o café da manhã, como uma forma de agradecer por você estar me ajudando. Imagina, Daniel, fico agradecido. Pode contar comigo. Ele sorriu contente, animado e conversamos alegres naquela manhã.
Eu queria tomar o café tranquilo, mas eu e ele precisávamos voltar à escola. Eu estava muito nervoso logo chegando com um aluno na escola. O que eu poderia dizer para o diretor se vissem a gente chegando junto? Então pedi um favor para o Daniel. Corta. Então, coelhinhos, o que vocês... eu vou ficando por aqui, né? Senão vai ficar muito comprido. Tá tendo uma construção aqui, uma reforma no meu no meu apartamento. Então, às vezes pode sair uns barulhos aí, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, né, esse capítulo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do capítulo de hoje, né? E essa aproximação aí do professor Max e o Daniel, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, comenta aí o que vocês estão achando da história, né? Deixa o like, se inscrevam. E também, assim, vocês podem perceber que eu mudei, né, os nomes. Tipo, eu tava só Max, né? Aí ficava falando só Max, mas aí eu decidi colocar Max Alan, tá bom? E então é isso, gente. Muito obrigada, né? Não, como fala? Não esqueçam de, depois de vocês saírem daqui, deixa o like, tá? Que vai me ajudar bastante, viu, gente? Eu tô um pouco triste porque não tá tendo muitos inscritos, não tá tendo like. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, né? Mas ajuda, né, o canal a ser reconhecido, né? Eu não sei se eu preciso melhorar mais. Então é muito importante para mim saber o que vocês estão achando, né, dessa história. Se tá uma porcaria, se tá chato, se tá legal. Desculpa a sinceridade, né? Mas eu preciso saber de vocês, né? O que que vocês estão achando, né? Não tá tendo, assim, tá tendo visualização, mas não tá tendo likes, não tá tendo inscrito. Porque você sabe, é muito importante, né? Para o canal crescer. Então eu queria, assim, um feedback de vocês, né? Se eu continuo, se eu paro, né? Eu sei que não tô trazendo, assim, todo santo dia, né? Os capítulos aqui, porque também eu fico bem, assim, atarefada, né? Eu tô ocupada, trabalho também, estudo, né? Mas eu tô aproveitando esse feriadão que tá tendo aqui no Japão, né? Uma semana de feriado aqui, né? De folga. Então eu tô aproveitando para eu poder gravar e ir postando os vídeos aqui para vocês, tá certo? Então, espero que vocês possam me dizer aí, né? O que vocês estão achando do canal, das histórias, né? Se eu trago também os jogos aqui para vocês verem, né? Só jogos Boys Love, né? Historinhas eu acho bem interessante também, tá? Então vai ter acredito que vai ter um quadro novo aí, né, dos jogos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, né, por vocês continuarem aqui comigo, as coelhinhas fiéis aí, né? Muito obrigada mesmo. E é muito importante que vocês se inscrevam, né, deixem o like e comentam aí, né, o que vocês estão achando, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigada. E até o próximo capítulo de Meu Destino e Você ou algum vídeo de jogo aí, tá bom? Então é isso. Obrigado e tchau!